Tá começando mais um De Trás Pra Frente! E qual é o melhor mangá da editora Pipoca Nankin publicado até o momento? Fala moçada, beleza? Aqui é o Gabriel Sal e tá começando mais um De Trás Pra Frente e hoje eu vim comentar com vocês o que eu achei de Satsuma Gishiden e Recado a Adolf, dois lançamentos da editora Pipoca e Nankin. E no final do vídeo eu vou falar qual eu considero o melhor mangá que a editora Pipoca e Nankin publicou no Brasil até o momento. Então não deixem de ficar até lá, beleza? Mas antes de continuar o vídeo, não deixe de dar aquele seu like, aquela sua curtida e se inscrever no canal se você não é inscrito, porque tem vídeo novo por aqui toda quinta-feira. E também não deixe de clicar no sininho para ser notificado toda vez que sair vídeo novo. E é importante avisar que eu recebi esse material da editora Pipoca e Nankin. Então muito obrigado, Pipoca, pela confiança. Vamos começar com Satsuma Gishiden, Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma, mangá do mestre Hiroshi Hirata, que não é a primeira obra que o Pipoca publica do autor. A primeira obra foi O Preço da Desonra, Kubidai Hikyu Kenin, que é um volume único. Já o Satsuma Gishiden será completo em 3 edições. Eu gostei de O Preço da Desonra, mas não me surpreendeu. Então eu estava pensando que Satsuma Gishiden iria na mesma linha, seria bom. Mas não foi esse o caso. Satsuma Gishiden é excelente. É uma aula de história sobre toda a região de Satsuma. O personagem principal dessa história, desse mangá, é a região de Satsuma. Para você que, como eu, gosta muito da história do Japão, principalmente da época feudal, isso aqui é um prato cheio. Talvez seja o material mais interessante em mangá que eu já li com relação à história do Japão. Isso porque a obra é extremamente fiel. É uma coisa assim de louco. Ela destrincha muitas das coisas que aconteceram naquela época, com as pessoas, com a região, sobre tudo de Satsuma. E é muito interessante e muito bem contado. São vários momentos lotados de diálogo, mas que acrescentam muito àquele universo. Porque a ideia parece ser exatamente essa. O autor quer te situar de tudo que está acontecendo ali para que você se sinta fazendo parte deste mundo. E eu senti isso lendo. Foram mais de 430 páginas que eu li com uma vontade assim feroz. Sério, tem momentos onde tem muito texto, mas mesmo assim eu lia com um sorriso no rosto porque eu tava achando interessantíssimo, porque eu queria saber mais sobre essa região, eu queria saber mais sobre os personagens, eu queria saber mais sobre tudo que estava acontecendo ali. A história se passa na Era Edo, que já é um período de paz depois da Batalha de Sekigahara. O volume começa com uma sequência excelente de 50 páginas mostrando o que é o Rie Montori. O Rie Montori era o seguinte: 2 exércitos, o do leste e do oeste, eram criados e era soltado entre eles um criminoso condenado à morte, e quem arrancasse as tripas desse condenado primeiro ganhava. E se o criminoso conseguisse chegar até um certo ponto, nesse caso aqui do mangá, até uma árvore, ele era poupado e todos os seus crimes eram perdoados. Essa é uma tradução horrível, e o mangá mostra isso muito bem. Parte do corpo do criminoso era arrancada, ele era jogado como se fosse uma bola de futebol. Era uma coisa assim horrível. A obra também tem uma veia política muito forte, já que tudo dentro da história rola por causa de problemas políticos, assim, sendo bem direto e simples, problemas políticos relacionados a Satsuma. Isso também se intensifica porque na época de Japão feudal, tudo era levado ao extremo. Qualquer coisa poderia ser motivo para você cometer um harakiri, você se matar. É mais importante você ter honra do que estar vivo. Na visão deles, isso era extremamente importante. A obra tem alguns núcleos e vários personagens, mas o que eu lembro mais é o Sakon Shiba, que é o personagem principal, entre aspas, porque ele é o que é apresentado primeiro dentro da obra, e o que ele faz no começo da obra é o estopim para tudo que ela vai desenrolar. Claro, tirando a parte política da história, porque a parte política ela vem de muitos e muitos anos antes de onde a obra começa. Os desenhos são impressionantes. Tem umas páginas lindas demais. Essa aqui, principalmente pra mim, foi talvez a mais bonita até agora. Eu gostei muito do que eu vi por aqui. Tanto o desenho quanto a história, toda essa cultura japonesa
principalmente da região de Satsuma, que é aprofundada com muitas e muitas páginas de texto. É uma aula de história. Satsuma Gishiden é um ótimo mangá e eu devo comentar mais sobre a obra em algum momento aqui no canal, já que a série será completa em 3 edições. E é com muita alegria que eu finalmente vou comentar sobre Recado a Adolf aqui no canal. Eu estou relendo a série, tá? Porque eu tenho a edição da Conrad publicada aqui anos atrás, e o mangá é um dos meus favoritos. Das obras do Tezuka publicadas no Brasil, Recado a Adolf, pra mim, é a melhor. Em segundo vem Buda, e em terceiro, Ayako, tá? Antes que alguém me pergunte, tá aí o top 3. E eu acho que é importante dizer isso. Eu li todos os mangás do Tezuka publicados no Brasil. A obra será republicada aqui no Brasil em 2 volumes. O primeiro volume tem quase 600 páginas de mangá. Na história nós temos 3 Adolfs. O primeiro é filho de nazista. O segundo é um judeu. E o terceiro é o próprio Adolf Hitler. E a história deles vão se interligando aos poucos. Mas o nosso personagem principal não é nenhum dos 3. É o Tougi quem vai narrar a história pra gente. E ele é uma das peças centrais dentro da história. E, com toda certeza, é o meu personagem favorito, que é ele aqui na capa, tá? Souhei Tougi era um atleta que fez parte até mesmo da seleção universitária, mas que acabou se tornando depois um jornalista. Então aqui a obra começa com ele em Berlim, cobrindo a Olimpíada que aconteceu em 1936 na Alemanha. Em um certo momento, o irmão dele, que mora em Berlim, entra em contato falando que tem uma informação importante para passar e que, além da informação, ele precisa entregar alguma coisa. Então, a história começa. Eu não vou falar o que vai acontecer em breve, por mais que não seja um spoiler, acontece, sei lá, nas 20, 30 primeiras páginas, porque eu acho importante para a experiência do leitor. A história vai se desenrolar em torno de um segredo sobre Hitler. O medo é geral. O mundo estava de pernas pro ar, batendo na porta da Segunda Guerra Mundial. Na obra nós vemos muito, mas muito suspense, com momentos de ação ótimos que mostram como o Tezuka já estava afiadíssimo nos anos 80. O cara é excelente na quadrinização, nas ideias, ele era ímpar. E eu acho que essa foi a primeira obra que eu li dele que eu falei, uau, isso é excelente, isso é de um nível absurdo. É claro que tem outras obras que você consegue ver algo importante aqui e ali, mas hoje em dia, você às vezes não consegue considerar elas boas, sabe? Por mais que elas sejam um material importante histórico, aqui você vai ver muito assassinato, vai ver intrigas, muitos momentos chave importantíssimos, onde só acontecem coisas ruins. Você acha que vai ter uma coisa boa ali no meio e não tem coisa boa. Mas é uma obra de suspense, drama, bastante drama. E se você gosta de um thriller, cara, é pra você. Aqui nós já temos ótimos momentos, mas eu diria que os melhores estão no segundo volume. Só tem uma coisa que eu não gosto muito. Às vezes o Tezuka coloca as coisas mais caricatas. Por mais que isso faça parte do autor, eu não gosto muito quando ele faz isso em Adolf. Eu acho que às vezes sai um pouquinho do foco. Não é um problema, é algo que eu particularmente não gosto, mas não muda a história pra mim, continua sendo um mangá excelente. A narrativa gráfica do Tezuka tá num nível muito acima. Ele faz quadrinizações excepcionais, assim, que você olha e você fala, uau, meus olhos passaram pela página e eu nem percebi que era pra vir daqui pra cá. Leituras extremamente intuitivas, que seu olho ele simplesmente segue no caminho perfeitamente. Os desenhos dele também estão no ápice. Eu gosto muito do desenho do Tezuka aqui. Ele consegue deixar os personagens assim, muito charmosos. O Tougi é um personagem interessantíssimo, eu gosto muito, acho ele carismático, ele evolui durante a história e eu gosto muito, mas muito mesmo, da interação entre o Tougi e o Lamp. É uma rivalidade absurda, com ótimos diálogos, bons momentos de ação. É provavelmente uma das coisas que eu mais gosto dentro da história. Quando o segundo e último volume sair, eu devo comentar mais sobre a obra no vídeo de melhores leituras do mês. No momento em que este vídeo for ao ar, a editora Pipoca Nanquim publicou 7 mangás. Tirando o último voo das borboletas, todos esses mangás têm vídeo próprio aqui no canal. Vou deixar linkado aí na descrição. Ah, e o último voo das borboletas eu comentei em outro vídeo que eu vou deixar aí na descrição também. E é importante dizer que eu recebi todos esses mangás
da editora. O primeiro mangá da editora foi Guardiões do Louvre, do Jiro Taniguchi, que é totalmente colorido e ele faz parte de uma coleção do Louvre que é feita em parceria entre a editora francesa e a editora japonesa. E depois nós temos o mangá documentário Virgem Depois dos 30, que era o meu mangá favorito da editora até o ano passado. Depois nós temos O Preço da Desonra, do Hiroshi Hirata, a primeira obra do autor aqui no Brasil. O Último Voo das Borboletas foi o seguinte, da Kanta Kahama, que é o mangá da editora que eu menos gosto. Ele não é ruim, longe disso, ele é um mangá bom. Eu tava pensando agora, e por incrível que pareça, os 3 últimos mangás publicados pelo Pipoca são o meu top 3. Começando com o terceiro lugar, que é Rohan no Louvre, do Hirohiko Araki. O Rohan é um personagem que eu gosto muito, de Jojo, da parte 4. Então foi uma alegria ter mais obras de Jojo, do Araki, aqui no Brasil. Ele também é colorido porque faz parte da coleção do Louvre. E essas cores do Hirohiko Araki são lindas, lindas. E em segundo lugar, Satsuma Gishiden, Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma. E em primeiríssimo lugar, quem me conhece já sabia. Recado a Adolf, esse mangá é uma pérola, um resgate extremamente importante do Pipoca. E é claro, essa é a minha opinião. Agora eu quero saber o seu top 3 de melhores mangás publicados pelo Pipoca aqui no Brasil. Não deixem de comentar aí embaixo. Então é isso, minha gente. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que a gente se encontre nos próximos. E não deixe de dar aquele seu like, aquela sua curtida e se inscrever no canal se você não é inscrito. Beleza, gente? Valeu! E até o próximo vídeo. Tchau!